dentro da definição literária, se nós precisássemos ir para as nossas aulas de português lá no ensino médio, como é que Ruth se definiria? O livro de Ruth. Ele é o quê? Ele é uma ficção? Ele é um livro de história? Ele é um romance? Ele é um poema? Um romance. Né? Ele é um livro histórico. Ele está todo no contexto do kit de livros históricos da Bíblia. Ele é muito carregado. Como eu falei, são 4 capítulos, com um pouco mais de 80 e alguns versículos, mas que tem referências históricas grandiosas, mas muito grande. Temos que fazer um estudo bem detalhado para chegar em todas as referências históricas, geográficas, o momento econômico, tem até referência à economia da época. Como é que estava a economia daqueles dias, dos dias de Ruth? Estava em ascensão? Como é que estava? Né? Então, ele faz tudo, mas é um romance maravilhoso. É um trecho, ele é só um trecho muito profundo. Diz assim, ó, nossa apostilinha. O livro trata especificamente de uma história linda e poética. Trata dos seguintes temas importantes na história de Israel, vividos na pele de 2 mulheres, as 2 personagens principais do livro, sendo o grau de parentesco delas nora e sogra. Interessante, né? Ruth e Noemi. Este livro trata de como sobreviver depois de uma tragédia somente com o trinômio: amor, conversão, perdão. Quando a tragédia veio em dose dupla na vida delas, a mãe Noemi perde 2 filhos. Na região em que viviam houve grande seca e fome. A única saída para uma viúva naqueles dias era se casar, porque senão significava fim da existência delas, porque elas não tinham salário, trabalho, profissão, auxílio emergencial. Não, quando fica a viúva, recebe, se o marido, pensão por morte do esposo. Se uma delas tem mais de 65 anos, mesmo que nunca contribuiu para a Previdência, tem mais um, né? Aquele que o pessoal mais idoso pega. BPC, benefício continuado, uma coisa assim, é um que o governo dá. Não tinha nada, é uma época terrível. A lei, quando a gente faz o estudo lá atrás, a lei tem uma maneira de resolver isso, porque era muito grande a quantidade de viúvas. Como é que a lei resolvia isso? Tinha um benefício que elas podiam receber. Qual é? Antes desse, pastor, tem um outro. O que diz a lei sobre meu irmão que morreu e deixou a sua esposa? Eu vou e caso com ela. Eu agrego mais uma para todo mundo comer do mesmo frango, da mesma polenta. É uma maneira legal. Vem aqui, nós vamos morar tudo debaixo do mesmo teto. Já é um caso de poligamia legalizada. Né? Mas uma poligamia com um objetivo. Não é para bagunça, não. Exatamente. Né? Ah, mas e tal. É interessante olhar esses temas. Né? Por que no Velho Testamento permite isso? Por que no Velho Testamento manda matar? Por que é tão severa a regra no Velho Testamento? Tudo tem um objetivo. Quando a gente vai, lê, estuda, abre as fronteiras, está ali. É Deus fazendo cumprir o desdobramento da história de uma maneira pura, satisfatória, de acordo com a sua vontade. Hoje não. Hoje, se houvesse a legalização de duplos, triplos casamentos, seria para quê? Exatamente, para fazer bagunça. Não teria sentido algum.
né? E numa série de outros temas que a Bíblia trata disso. Eu gosto dessa definição aqui, ó. Ruth, ele está inserido na minha Bíblia, no meu comentário, o pano de fundo realça muito a condição de Moabe, a eterna inimiga de Israel. É a única outra entidade geográfica nacional mencionada. Esse país originou-se com Moabe, filho de uma relação incestuosa de Ló com sua filha mais velha, Gênesis 19, 37. Séculos mais tarde, os judeus enfrentaram a oposição de Balaque, rei de Moabe, por meio do profeta famoso, Balaão, Números 22 até 25. Moabe oprimiu Israel por 18 anos durante o tempo dos juízes. Voltando para o livro anterior, capítulo 3, versos 12 a 30. Saul é o primeiro que derrota os moabitas. 1 Samuel 14. Enquanto Davi, olha aí o nosso personagem de novo, parece desfrutar de uma relação de harmonia com eles. Mais tarde, Moabe mais uma vez incomodou Israel, 2 Reis 3 em diante, por causa da adoração idólatra de Moabe a Quemos e a sua oposição a Israel, Deus amaldiçoou Moabe. A história de Ruth acontece nos dias em que julgavam os juízes, e desse modo liga o tempo dos juízes ao período do nosso próximo livro. Qual que é? O nosso próximo livro aqui? 1ª e 2ª Samuel, que aí nós temos o período dos reis. Então, é um livrinho que faz a ligação, a condução. Por que esse livro está na Bíblia, gente? Um livro pequeno, não tem muito... não tem muito a oferecer, a não ser uma história bonita de amor. Um breve romance. Que estranho esse livro na Bíblia. Hã? Que estranho. Outra coisa, Ruth cobre um período de mais ou menos 11 a 12 anos, de acordo com o seguinte cenário. Só para concluir aqui. Capítulo 1 a 18, 10 anos em Moabe. Tudo isso que eu falei, Moabe era inimigo, Moabe assolou Israel, Moabe é inimigo de longa data de Israel. Da onde vem Moabe? Da onde vem os moabitas? De pecado terrível lá atrás, de Gênesis, séculos atrás. Então vê como tudo caminha para o mesmo lugar? O que tem a ver a descendência de Ló com a filha mais velha? Tem que vai ser um povo que vai ficar aqui, ó, na esquina, nos incomodando. Que daqui a pouco vai nos oprimir por 18 anos. Olha, de novo, gente, preste atenção, 18 anos não são 18 dias. 18 anos. A gente está sendo oprimido há 1 ano e 1 mês por um vírus. Olha a dificuldade. O assunto de vocês ali foi um só. Achar um lugar, achar um espaço, pastores fechando igreja, porque a pandemia, 1 ano e 1 mês, bateu forte contra a gente. Tem pastores fechando por conta disso. Esse tempo não dá. Eu não consigo. O caixa da igreja, a arrecadação da igreja, não dá para pagar aluguel, fechou. O sustento do pastor, fecha. 1 ano e 1 mês. Você imagina se isso continuasse por 18 anos? Aquilo que você fala no começo, de suicídio, você imagina, gente? Esse pessoal dos eventos, dos restaurantes, certos segmentos da economia, muita gente ia, né? E aí vem um efeito cascata, né? Porque um não paga o outro, e a economia entra num parafuso. Você vê que essa é a grande preocupação da liderança nacional. Às vezes até dá a impressão que ele não liga muito para a pandemia por conta de se olhar para a economia. Porque tem que haver, a gente tem que ser sensível com isso, tem que haver um equilíbrio mesmo. Porque uma coisa pode levar
a ruína da outra. Se a economia, um país do tamanho do Brasil, se ele cair naquela inflação que a gente tinha lá nos anos 80, 90, você imagina, hoje vira uma loucura um país desse tamanho. Fica uma coisa totalmente descontrolada aí sim, por décadas. Vai levar mais tantos anos para endireitar o leme do navio. Então, é interessante ver Israel caminhando e colhendo certas situações que tiveram origem séculos atrás. De um conhecido nosso, né? Porque o judeu pode muito bem olhar para o moabita e falar, rapaz, nós temos a mesma cor de pele? Eu não tinha notado os olhos, o cabelo. Por quê? Ah, é porque vocês são filhos de Abraão e eu sou filho do sobrinho do Abraão. Então nós somos... Só para a gente fazer uma ponte bem rapidinha. Como é que é hoje em Israel? Hoje. Não... Aqui, 25 de Nissan, hoje lá, a situação política hoje. Como é que eles convivem com a vizinhança? É problema? É um baita de um muro separando os assentamentos de judeus e palestinos. Está lá o muro. Hoje é a Arábia Saudita, Jordânia e É, exatamente. É ali, ó. Isso. Nos últimos anos, vocês notaram, tá bem tranquilinho, né? Já faz tempo que não tem bomba, que não explode ônibus, ponto de ônibus, tá bem tranquilinho. Até meio preocupante, hein? Quando tem paz em Israel por muito tempo, pelo que a gente vê aqui, nunca passava muito tempo, mas já fazem bons anos que está tranquilo. O judeu vai no supermercado do palestino, o palestino vem comprar coisas nas lojas do juiz e eles estão ali. Né? Os comentários que a gente ouve, então está todo mundo tranquilo, por enquanto. Mas nós sabemos que é um barril de pólvora, com o pavio bem curto. Assim que alguém solta explode mesmo. É bíblico, aquele lugar lá vive assim. Não é de hoje. Eles estão acostumados àquilo. Ter que fugir, ter que se esconder, sair do seu país, voltar para o seu país. Eles fazem isso há milhares de anos. Então, né, esses dias a gente falava nas aulas sobre o templo, né? A situação enigmática do templo. Como é que Israel, mesmo hoje estando no auge, porque Israel é formidável hoje, é um país com economia forte, é o que mais vacinou no mundo até agora, né? Eles têm tecnologia de ponta, eles fazem coisas assim que nenhum outro lugar do mundo faz, com vacinas, remédios. Joias, tem vários segmentos que eles são maravilhosos, tecnologia de ponta mesmo, riquíssimo, não só dentro do país, mas eles têm muita riqueza ao redor do mundo. É um país que talvez a sua maior riqueza está fora, está nos Estados Unidos, está na Alemanha, está na Inglaterra. Os grandes banqueiros do mundo são todos judeus. O maior banqueiro brasileiro é um judeu. E assim vai. E aí alguém, por que eles não constroem aquele templo? Não reconstroem aquele templo? Eles já são donos do seu espaço desde 1946. O Estado de Israel não foi criado ontem. Já tem mais de 70 anos. Dinheiro não falta, né, gente? Tecnologia, então, hoje eles podem fazer aquele templo para o Salomão ficar, uau, que ar-condicionado vocês colocaram aí, hein? Eu não tinha pensado nisso. Por que eles não fazem? Qual que é o... Tá certo, hoje não é mais uma teocracia, mas a religião em Israel ainda é fundamental. E, gente, eles estão com aquele templo em ruínas há quanto tempo? 1950 anos 70, que o general... Entre a construção e as duas destruições, foi muito menos tempo. Israel, com muito menos poder, reconstruiu o templo.
Por que eles não reconstroem agora? Vão lá, choram naquele pedacinho de muro, é um pedaço do muro só. Né? O que segura o... Como é que chama? É um muro... muro de arrimo. Aquilo não é nem um muro de verdade. Ele é o muro de arrimo. Como é que é? O alicerce do que está lá em cima. E o que está lá em cima? Tem uma coisa lá em cima. Tem uma mesquita. É aí que está o problema. Lembra que tem uma mesquita tomando espaço. Não é muito simbolismo nisso aí? Uma mesquita tomando espaço no nosso maior apogeu. Israel nunca foi tão rico como agora, gente. O país está grande, o país, há pouco tempo atrás, ele conseguiu ter mais judeu dentro de Israel do que fora. Porque antes eles estavam sempre espalhados, né? Até os Estados Unidos tinha mais judeu do que... Mas agora não, agora eles são uma nação com acho, quase 10 milhões de habitantes. Então, já tem uma geração inteira que nasceu ali. Antes não, você volta lá nos anos 70, todo mundo em Israel tinha nascido fora. Eram pouquíssimas. Estão recebendo leve até hoje. Mas agora já tem uma geração de judeus lá. Onde você nasceu, meu filho? Eu não nasci mais no Brasil, na Grécia, nos Estados Unidos, na Rússia. Eu nasci em Israel. Desses 13 que você atualizou aí, talvez uma boa porcentagem é de judeu nascido em Israel. E isso é, uau, isso é o máximo. Eu nasci no nosso país. Então não é mais aquela ligação só sanguínea, só racial, longe. Ah, eu sou judeu de São Paulo. Eu sou judeu de Nova York, que vim para Israel atrás de oportunidade de emprego, porque precisava de professores, precisava de doutores, de enfermeiros, de dentistas e tal. Agora não, agora eles nasceram ali, são ricos, não é um país pobre. Quantos... O Edir Macedo construiu dele com 600 milhões, né? 600 milhões, o Templo de Salomão. Gente, 600 milhões de reais. É claro que atualiza isso aí hoje, vamos arredondar aí, que hoje um templo iria custar $1 bilhão de dólares. Para o negócio ficar chique mesmo. A turma em Israel arrecada $1 bilhão de dólares para fazer um novo templo em segundos. É com 5, 6 grandes banqueiros. Talvez vai ter um de Nova York que fala, não pede para mais ninguém. Eu pago sozinho. O cara daqui do Brasil, o Safra, ele pode tirar $1 bilhão de dólares. Eu acho que ele tem 20, 30, 40, 50. Não, eu faço questão de pagar sozinho. Só providencia do ladinho daí uma vaga, né? Para quando eu for com o meu carro lá, você, por favor, coloca uma plaquinha lá, assim, né? Um tijolinho, né? No apoio lá e tal. Gente, por que eles não constroem? Por que será? É complicado. Ali, ó, palestino, moabita, ali tem... E o barril de pólvora está esperando. Vamos construir? Explode. Aí é muito sangue. Exata, mas a coisa assim. Só que daí nós, cristãos, temos uma outra visão também, né? Isso eu falei até agora como um judeu. Um judeu falaria assim. Mas o cristão, como vai ser a nossa argumentação? Por que não constrói? Exatamente. Tudo que a gente aprende aqui tem tempo. É cronológico, é no momento certo. E a gente sabe que tem um momento para aquele templo ser construído. Ele vai ter um dia certo. Né? E agora ele vai ser reconstruído de uma vez por todas. Né? Só que também a gente não sabe se a reconstrução dele é de tijolo ou apenas vem o arquiteto e toma conta. Fala, acabou, o templo é totalmente espiritual. Né? Porque Jesus já começou essa conversa há 2000 anos atrás, né? E ainda foi uma conversa bem informal, né? Que começou na beira de um poço, pedindo uma caneca d'água. Lembra? Podia me dar água, mas eu sou água, se eu te desse água, mas aonde que a gente deve... Opa, adora onde? Você não entendeu, minha filha? Adora em espírito.
Então nós não precisamos mais de lugar para adorar. É por isso que nós ficamos tão despreocupados com lugar, né? Um salão aqui, um salão ali. O que a gente mais se preocupa é com a facilidade do povo. Se vai ser bom para o povo. Ah, mas não é bonito, não é isso, não é aquilo. Não, a gente se preocupa com o que pode pagar e se vai ser bom para o povo. Fácil acesso, se vai ter salinha para criança. É isso aí, porque tempo para nós... Ih, ficou apertado, muda, constrói, pinta, sai, reforma, troca. Estamos nem aí. Né? Você ouve diversos testemunhos de missionários, agora menos, mas eu me lembro um tempo que se ouvia muito do pessoal na África, trabalhando durante tempo grande, assim, 2, 3, 4 anos. Você construiu um templo lá? Não. A gente se reunia debaixo de uma árvore. E eles mandavam aquelas fotos lindas da gente projetar na parede e animar os irmãos com aquela galera toda, 100, 200 pessoas, debaixo de uma árvore. O batismo, uns rios sujos, né? E o pessoal lá, e vamos embora. Então, aí eles estão preocupados com o templo, estão preocupados com a sombra. Tem que ter árvore para todo mundo, para ninguém ficar naquele sol escaldante. Mas aqui, quando você vai fazendo o panorama, aqui você vai achar a beleza do templo, a ordem, a diretriz do templo. É algo muito sério, até porque quem que arquitetou o templo? Quem que deu o habites da obra? O próprio Deus. Começa, você não, ele. Mas, Senhor, eu queria tanto fazer esse templo, né? Eu imagino que Davi argumentou, né? Eu tinha umas ideias assim, onde o pessoal do louvor ia ficar. Eu imagino que Davi ia fazer um canto para o louvor maravilhoso. Não, você não. Você não. Começa no próximo mandato. Não é assim com prefeitura? Ele quer começar uma obra tal, mas aí não vem o recurso, o deputado não consegue a verba. Puxa vida. Passou a gestão e veio para o próximo. Aí o cara fica chateado, né? Ele lutou 4 anos para trazer uma escola, a reforma de uma praça, ficou para o próximo que bota a placa lá com o nome dele. Isso aí é uma punhalada pro... Eu imagino que o Davi, ó, de novo falando do Davi, puxa, era para estar meu nome lá, né? Gestão Davi, mas não foi. Mas se bem que foi a sua descendência que fez, né? Muito bem. Ruth fica ali, nesse tempo, nesse lugar, nessa situação econômica. E aí, vamos dar o salto daqui para o Novo Testamento. O que tem a ver Ruth com o Novo Testamento? O que tem a ver? A ligação, faz um salto. Exatamente, de novo, olha lá, a gente de novo vai na descendência de Davi, mas tem gente comum, mulheres comuns, simples, simples ao extremo, que elas nem são da nossa raça, mas que entram na árvore, na linhagem do próprio Salvador. Isso é muito bonito, maravilhoso de entender, de pegar a amplitude. É por isso que Ruth ficou na Bíblia. É por isso que Ruth não é um livro espiritual, não é um livro que conta milagre, não tem nada é um romance. É um romance. Mas tem isso. Lá na frente nós vamos valorizar o livro de Ruth por conta disso aqui. Agora Samuel, gente, vamos correr para Samuel. Samuel é grande, né? Samuel são 2 livros, e 2 livros relativamente longos. 1 Samuel, 31 capítulos. 2 Samuel tem 24 capítulos. Então nós temos aí um livrão de mais de 50 capítulos. É um livro grande. São 2 livros, né?
2 volumes grandes. Vai lá na sua Bíblia também, nos comentários. Quem é o autor? Essa é fácil, né? Quer ver que a sua Bíblia vai dizer que é anônimo. Não, tá Samuel e outros. Opa, tem outros. Tem outros. Vocês, como é que está a sua? Anônimo. Agora a sua Bíblia desconverteu? É mesmo? Olha que estranho, né? É. E logo no livro do Samuel. Carlos, como é que está a sua? João, desculpa. João, desculpa. Não traz autor nem data. Eita. Lá, meus irmãos. Samuel, Natan e Gade. Olha só, o outros ali já foi mais específico. Né? Natan é profeta e Gade. Minha irmã. É aqui também, fala os profetas, né? Samuel, Natan e Gade registraram muitos dos atos ali de Davi. Em assim, a tradição judaica atribui a primeira parte do livro a Samuel, considerando que outros também forneceram as informações complementares. Isso. É outro fato da gente pensar a autoria, mas o narrador, que eu posso muito bem ser o escritor, por conta da conveniência, da habilidade, do recurso, mas a história veio, os evangelhos são assim. Né? Os evangelhos têm essa... Quem estava lá, quem viu, quem falou. Né? Exatamente. Lucas, quanto tempo Lucas ficou com Jesus mesmo? E olha a riqueza de detalhes. Lucas tem relato que é o melhor dos 3. Você vai para os evangelhos sinóticos lá, eu prefiro ler em Lucas. Ele é maior. O nascimento de Jesus. A quantidade. Lucas só não fala, gente, a cor que tinha o berço. O comedouro lá, o lugar de colocar. A manjedoura, ele só não fala a cor do berço. Mas o restante, Lucas descreve com muito detalhe. Riqueza. É o melhor relato do nascimento de Cristo. Você nem conheceu Cristo. Exatamente. Mas ele estava sempre assessorado. Então, Isso. Mas aí, se eu ouvir e ouvir com riqueza, eu vou produzir. Por quê? Porque Lucas é o cara que tem essa habilidade. Ele é minucioso, a sua formação, o seu dia a dia é de detalhes. Deixa eu fornecer até o nome do imperador que mandou fazer o decreto na época, convocando todo mundo a se alistar. Ninguém pensou nisso. Mas Lucas, por ser acadêmico, por ter ido para a escola, por ter sido ensinado a pensar, deixa eu colocar aqui, nos dias de César Augusto, quando Quirino era governador, então ele faz referências. Isso é importante, porque vão ler lá na frente. Quer dizer, já estamos na frente. Ele está escrevendo um evangelho do nascimento de Cristo que aconteceu 65 anos antes. Você imagina, nós aqui, qualquer um de nós, ter que escrever algo hoje, de 1900 e... Quanto que seria? 65 anos antes? Em 1960. É complicado, né, gente? E eu não vi. Vocês vão me relatar. Olha lá, hein? Não vai me passar a cor errada. Talvez não teria tantos livros mais, né? Exatamente. Teria mais que hoje, mas talvez não teria, né? Quem contasse. Sim. Tão rico, preciso. É claro que nós estamos falando de uma obra, como eu disse no começo, diferente de toda qualquer outra obra. Aqui está a obra, a palavra. Nós cremos nisso. A fé nos faz crer nisso. Que isso é inspirado por Deus, permaneceu através dos séculos. Né? Mas também a gente não é ingênuo, não podemos de maneira alguma ser ingênuo, e dizer que, como é que está a tradução disso aqui, ao longo dos tempos? O Senhor tem preservado a sua palavra na essência. Mas e os detalhezinhos de tradução? Exatamente. Né? Traduziu. Nosso português não saiu do original.
Já pegaram de uma tradução. E aí? Tanto é fácil entender isso hoje nas linguagens que a Bíblia tem. Vocês já viram linguagens que, puxa, não tem nada a ver com o que eu aprendi? Tem umas que até foram condenadas, né? Caíram assim na condenação popular dos evangélicos. Porque o jeito que eles facilitaram a linguagem ficou totalmente fora da realidade. A linguagem de hoje mesmo, o mais tradicional não gosta. Não gosta. Né? Mas é muito bom, dá para entender muita coisa. Isso. Isso, é ótimo. Né? Isso. Bíblia viva também. Bíblia Viva, NVI, é mais fácil. Mas teve uma que foi lançada há um tempo atrás aí, Freestyle. Ela foi feita pouco, eu acho que é uma edição, então deve ter sido aí 5.000 Bíblias, para tentar trabalhar com jovens. Gente, mas é uma abominação. Ela trata de coisas... ficou assim até uma Bíblia. Eu quero ter uma. Eu quero ter uma. Se alguém souber onde tem uma, eu quero comprar uma para mim ter, né? Dar uma olhada e depois botar fogo. Não. É terrível. Já apareceu alunos com ela. É terrível. Você coloca assim e não dá. Essa Bíblia não está errado. Isso aqui está errado. E foi só uma tradução. Não é uma tradução. Foi só uma mudança de linguagem. Traduziu não, ela já está no português. Mas ele mudou a linguagem. Uma das melhores também é a Corrigida Fiel. Que daí é a nossa... né? Você vai tentar comprar uma dessa, meu? É difícil, hein? É difícil. Freestyle. Oi? Ó, misericórdia, vai baixar, quer ver? Para a gente ler. Vamos fazer uma devocional nela na próxima aula. Então, mas é aquela coisa, uma Bíblia dessa daí, onde que estão os erros? Você tem que ler e achar os comparativos, entende? Não é assim. Pode ter levar para muita heresia. Exatamente. Porque o que acontece? Se a igreja toda adota essa aqui, um líder de jovens, um pastor quer trabalhar com um grupo, evangelizar, aqui o Moarama tem um grupo de, não sei, de skatista, hippie, andador de bicicleta, esses grupos, essas, como é que fala? Essas tribos urbanas. E hoje, evangelizar a tribo urbana é negócio pancada, difícil. Algumas tribos urbanas são de difícil acesso, dificílimo acesso, que você vai gastar muito tempo, que você vai ter pouquíssimo resultado. Você vai ficar ali anos e no final, como é que está lá, campeão? 4 aceitaram Jesus. Tem um livro bem interessante, é da Bíblia, né? Que ela vive em Florianópolis e ela fala esses relatos, né? Ela foi para um grupo hippie e aí foi evangelizar esse pessoal. E ela ficou. Esse livro é difícil de encontrar, mas só eles que vendem lá na igreja. Mas é muito rico, interessantíssimo. Essa questão de você saber que a palavra não volta vazia. Isso. E aí ela desanimou, ela entristeceu com aquilo, que ela falou, poxa vida, passei tanto tempo no meio desse povo e ninguém veio, né? E aí ela vai embora, de Florianópolis, vai embora de lá e tal. E depois de um tempo ela está ministrando num lugar e chega um jovem. Daquela tribo. Não, de terno, ela não reconheceu. De terno, papapá. Isso eu quero, a voz de Deus tocou para me dar o meu testemunho. E era daquele... E aí começou a falar. Começou a falar, olha, eu fui evangelizar por uma missionária, assim. E aí ela se derramou de chorar. Estava ali no... Ele fala que o nosso grupo, acho que eles eram uns 15, mais ou menos isso. Ela falou, todos vieram. Não diga! Mas assim, quando ela saiu de lá, Nenhum. ela ficou decepcionada, porque nem Mas a semente... pastor, mas essa Bíblia que ele está vendo ali, isso aí é difícil da gente levar o jovem a ter um respeito pela palavra. Então, o que você achou que vocês ficaram animados? O que você... É abominável isso aqui. Aonde você está lendo aí? O que você abriu? É que na verdade é só de Mateus a Mateus. Eu vou ler aqui um pedaço. É o livro da geração de Jesus, o cara. Como é que é? O cara. Viu? Que é uma linguagem... O cara. Daí continua, da descendência de Davi
sem nexo. Não tem, João 1, que é o centro da coisa, assim, e isso, totalmente, ela fica freestyle, ela fica livre. Fala assim, ó, até nasceu Jesus em Belém, enquanto Herodes era governador, vieram a Jerusalém os mágicos do Oriente. Seus nomes eram David Copperfield, David Blaine e Chris Angel. Olha lá. Viu? Então, ele contextualizou, ele parece brincadeira, mas é uma versão bíblica. É uma linguagem, né, bíblica. Você imagina que absurdo, gente. Isso aí eu quero ter uma, eu quero que tenha, mas não acha mais, é muito difícil. Eu acho que os pastores que encontraram, tomaram dos fiéis e esconderam. Isso, eu vou botar fogo nisso aí, né? Falando, minha irmã, voltando rapidinho da tribo, o contexto que nós temos que fazer, pegando a Bíblia, né? O Velho Testamento e o Novo, ele tem um diferencial assim fundamental, que é isso aí, do alcance. Para quem era o Velho Testamento? Quem era o alvo, quem era o objeto, é o povo judeu. O Velho Testamento não tem evangelização. Não tem Deus falando para Josué, entra em Jericó e distribui folheto. Não, entra em Jericó e acaba com a cidade. Pronto. Nós vamos estabelecer uma nação. Vem Jesus no momento certo e ele escolhe a pessoa certa, precisa para fazer isso. Os seus discípulos, os apóstolos são maravilhosos. Mas precisava alguém mais certeiro ainda. Que falasse mais de um idioma, que tivesse visto internacional, que tivesse facilidade de viagens, de embarcar, de transcultural, que atingisse as tribos. Eu imagino que Pedro, fazendo evangelismo em Éfeso, ele ia dar um jeito de tentar destruir a deusa. Vamos colocar uma bomba no pé dessa deusa. Porque Pedro é daquele jeito. Né? Vamos, nem que seja empurrando, essa grande estátua vai cair. O Paulo não. O Paulo ele anda ao redor da deusa, não dessa maneira absurda da freestyle ali. Sempre com a palavra. Mas eu imagino Paulo fazendo culto com todas as tribos que tinha em Éfeso. A turma os vendedores de bugiganga, a turma que... Vem aqui, meu chapa, exatamente, vocês acertaram, vocês acertaram. Ele quer dizer isso, né? Vocês acertaram, vocês têm tantos. E tem um aí que vocês não conhecem, é desse que eu estou falando. Olha como Paulo foi preciso. Sábio, totalmente preciso, é o Deus desconhecido, é o que eu estou falando. Então, para nós, fica o ensino do Novo Testamento, a contextualização do Novo Testamento. Vamos abraçar esse povo, vamos evangelizar. Não dessa maneira aí, que é meio complicada, né? Lendo essa Bíblia aí, como o pastor falou, você vai perder a reverência e a referência do temor que a gente tem que ter na Bíblia, na palavra. Não é que ela tem que ser chata, pesada, antiquada. Não, senão a gente estaria lendo aqui, vós mercê, né? Não é assim. Mas também você não pula para o lado da... Não é informalidade. É leviandade, exatamente. Ser informal é uma coisa. Nas pregações, na música, na roupa, né? Mas o que está acontecendo hoje é um outro extremo que o cara não está nem aí. Então, tem um grupo primo nosso, bem legal, que eles usam a famosa prancha no púlpito. Né? Então, tranquilo, quando você lembra a origem da prancha, todo mundo lembra? O porquê da prancha. Qual que foi a ideia, o plano que o cara teve de transformar o púlpito a partir de uma prancha? É uma prancha virada, né? Então, legal aquilo ali. Tem tudo a ver com a tribo que ele queria alcançar.
bermuda, ele está sempre de bermuda, chinelo, camiseta bem informal, aí já tem umas tatuagens, porque era o dia a dia daquele cara. Vem com as suas tatuagens, às vezes o cabelo, né? Careca na frente, mas faz um rabinho lá atrás. Tranquilo, gente. Eu vou falar para surfista. Então não vá de terno com surfista, que eles não vão nos ouvir nunca. Mas o que aconteceu? Camorão não tem mar. Aqui em Moarama tem. Vocês têm o Oceano Atlântico aqui? Está mais longe do que Camorão, né? Não faz sentido, pastor. Não faz sentido. Dizem que, eu conversei com o pastor da bola, eu cantei, né, dizem que é por uma questão de valorização da origem. Isso, da origem, isso. Eu também ouvi isso aí. Né? Inclusive, o próprio pastor falou para mim, ó. É a nossa marca. Eu nem gostaria de ter um púlpito assim, mas é a valorização das nossas Origem, a nossa identidade. nossa identidade, exatamente. E o público principal que a gente tem É jovens. Eles se... Isso. Lá em Camorão a galera vai até de skate. Eu já vi eles indo para aquele endereço lá, você falou. eles acabam atingindo, né? Exatamente. Das igrejas tradicionais, Isso. Que às vezes nós temos... cumprem o seu papel. Isso, nós temos dificuldade. É. Depois, com o tempo, saem, né? Vão procurar algo mais profundo. Mais substância. Hoje a bola de neve tem umas bolas de neve que são maravilhosas. Tem. Tem palavra. Eu vejo bola de neve aqui no Paraná com 2, 3, 5 mil pessoas. Os pastores eu conheço, são caras feras. É sério. Em todos os vida, família, palavra. E palavra. Assim, o que a gente conhece também, lá de Camorão, ele não alivia. Entende? Ele não alivia. Ele... Na televisão, muito testemunho de milagre, cura também. Eu achava que não tinha lá. Pra você ver. Exatamente. É por conta até desse jeitão. Ela está mais acessível. Ela sacou essa ideia da tribo, então vamos lá. E vieram, como você falou, com a identidade lá do surfista do litoral paulista para aqui para o interior do soja. Pastor, não é nem brincando, não, mas então e agora que é do tambor de óleo diesel? É pra quem aquele povo lá? É verdade. Você não tem tambor pintado de preto? E pinta de preto? Pensando aqui não tem os caras que vendem petróleo, esses caras São um púlpitozinho de alumínio. Normal. Então, os mecânicos, porque não tem petroleiro aqui, né? Mas é interessante, né? Como o espírito jovem, né? Aquele que nós falamos no começo de 19, 20 anos, como ele vê naquilo uma identidade, uma ligação da sua... Então não tem problema nenhum. Gente, para que serve o púlpito? Para que é? É para você apoiar e tal. Mas eles implicaram, pastor, vamos comprar um tambor e pintar de preto. E aí veio um rapaz que eles acharam na cidade lá, com os spray. E ele fez a coisa mais linda, assim, ficou ele todo preto, mas um desenho, ficou bonito. Mas para quê? Eu falei, gente, o que importa é o que vai estar em cima do tambor. Se for uma tábua, mas eles têm que ter o tambor. Se não tiver o tambor, no culto dos jovens, tira o púlpito e bota o tambor. E arrasta aquele tambor para fora e faz culto lá na rua, sempre com o tambor. E alguém leva o tambor nas costas. Negócio, é uma tribo, uma identificação, né? Mas é um negócio estranho, porque como você falou, menino, tem algum mecânico? Não tem. Lavador de peça, petroleiro, que trabalha pelo menos num posto de gasolina? Não. Mas tem que ter o tambor. Parece que o tambor traz isso, uma informalidade gostosa, assim, né? Mas isso. Pessoal, de Samuel, sem você olhar para a Bíblia, para o comentário, para nada, o que você lembra assim de marcante acontece dentro dos dois livros de Samuel? Grande, grande, grande. Coisa, talvez o ato mais forte que tem dentro de Samuel. A gente falou no começo
que Israel estava de uma maneira, a teocracia. Né? Israel estava totalmente, não podemos dizer em harmonia, mas ele estava funcionando daquele jeito. A direção de Deus, seja na voz do Moisés, do Josué, aí do Juízes, do profeta, está funcionando. O que acontece em Samuel? Isso. Esse fato é... Isso. Olha para os vizinhos, eles também têm, nós não temos. O que acontece? Nós precisamos de um rei. A maior parte da ação registrada em 1ª e 2ª Samuel aconteceu na região do Planalto Central da terra de Israel. A nação de Israel concentrava-se em grande parte numa área pequena, região montanhosa de Efraim ao norte até a região montanhosa de Judá ao sul. 24 por 56 quilômetros. Olha só, o país ele estava, como é que fala? Encaixotado, ele estava diminuído. As suas fronteiras vieram aqui, tudo acontece aqui dentro. As cidades principais de 1ª e 2ª Samuel estão localizadas nesse planalto. Siló, residência de Eli e do tabernáculo. Ramá, a cidade natal de Samuel. Gibeá, o quartel-general de um cara lá que lutava com a turma, chamado Saul. Eu queria ressaltar essas cidades, porque até então essas cidades são desconhecidas, elas não têm relevância. Qual que é a cidade importante de Israel? São outras. Mas, quando falta liderança, quando falta atitude, quando falta alguém puxar a fila, surgem os menores. Não é assim? Você falou do contexto atual, a gente traz para o nosso momento com a pandemia. O que aconteceu? Não ficou meio sem liderança? Do início até agora? Está meio sem liderança. Não está? O presidente meio cambaleou, trocou ministro. Exatamente. Né? Aí lá os juízes, lá o Supremo, meteu o pé pelas mãos. Não foi? Isso, outro julga do outro, tirou a autoridade do presidente. Só que também não inocentamos o presidente, porque ele foi meio ele demorou, tem negou, demorou ter um ministro bom, tentou um, tentou dois, já é o que? É o quarto? Quarto, em 1 ano e 1 mês, é muito tempo, numa crise. Aí o prefeito tem que dar decreto. A nação hoje tinha que estar debaixo de um decreto. E todo mundo seguindo. A nação, nós estamos numa situação, praticamente num estado de guerra, então a gente segue um general. Quando não tem general, como é que é lá? Quem foi para o exército aqui? Ninguém, né? Mas como é que é a patente? Abaixo do general? Coronel. Abaixo do coronel? Major. Abaixo do major? E abaixo do capitão? E abaixo do tenente? Sargento. Sargento é aquele que para a gente na rua, não é? É o cara da viatura. Ô, sargento, você conhece alguns? Eu conheço sargento. Eu não conheço nenhum coronel, nenhum general. Lugar que não tem coronel e general é o sargento que manda. Sargento que decide. Você vai nessas cidadezinhas do interior, o sargento lá é tudo. Geralmente é totalmente despreparado. Isso. Aí ele tem a viatura, ele faz, ele acontece. Não tem coronel, não tem general, não tem capitão, não tem major. Aqui quem manda sou eu. A maior autoridade é o sargento. Israel estava, dos juízes para esse período, sem comando. Sem comando. E agora? Ah, não, mas nós temos um homem que é o profeta e é o guia. Até porque debaixo da teocracia, o guia espiritual é o máximo. Quem é o cara da vez aqui? Como é que é o nome dele, gente? Eu acabei de ler o nome dele aqui. Eli.
Eles estavam bem de comando, hein? Não era profeta. Isso. Mas era ele que está fazendo o papel. Por quê? Porque nós não temos rei, nós não temos mais Moisés, nós não temos mais Josué. Quem que a gente tem? A gente tem o Eli. E o que o Eli estava fazendo? Estava complicada a situação com Eli, né? Estava terrível a situação com Eli. Mas é interessante olhar que Deus tirou férias. Não, é assim que as coisas acontecem. O projeto está caminhando. Deus é imperfeito? Não, absolutamente. Imperfeitos somos nós. Né? Mas por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha família? Oh, meu filho, fruto das suas escolhas, fruto da falta de renúncia, que a irmã falou no começo. Você paga o preço. Poxa, o Senhor não podia ter livrado para mim ter entrado com o carro uma esquina antes, não ter batido lá no caminhão e gasto um dinheiro que eu não tenho, que eu vou ficar um ano pagando. Ou até uma doença, né? Alguma coisinha que parece simples, vai no médico, o médico pede exame, Senhor, não podia ter me livrado disso, essa pedra no rim lá atrás. Será que eu orei pouco, jejuei pouco? Nós vamos ficar especulando aqui a noite toda e não vamos chegar ao veredito final. Deus é Senhor de tudo, do carro que bate sem a gente querer, e eu orei de manhã para ele me dar proteção, mas ele piscou aquela hora, eu bati no motoqueiro, da pedra no rim, de tudo, da morte prematura de alguém, de um familiar, de uma criança. Puxa, Deus foi malvado. Não. E aqui está, o fato é, Israel nessa hora está à deriva. Está à deriva. Quando fica à deriva, é fácil. É fácil de alguém, vamos eleger um comandante? Porque a gente só tem sargento. Vamos, então vamos. Os acontecimentos acontecem de 1105 a.C., o nascimento de Samuel, a 971 antes de Cristo, as últimas palavras de Davi. Portanto, os dois livros compreendem 135 anos de história. Durante esses anos, Israel, olha lá, passou de um grupo de tribos frouxamente unidas, sob juízes, a uma nação unida, governada por uma monarquia totalmente centralizada. Depois o negócio vai rachar. O Reino do Sul, Judá, Israel, elas vão quebrar. Mas, por enquanto, o que está em 1 e 2 Samuel é uma nação frouxamente. Tem a tribo de lá, a tribo de cá, de lá. Nós somos parentes. Somos de uma origem. Somos filhos do mesmo pai. Mas não tem unidade. Está sem comando. O nosso sacerdote é um zero à esquerda. Os filhos, então, nem se fala. É a vergonha nacional. E aí, nesses 135 anos, a gente vai passar desse tribo espalhada para um único país, debaixo de um único rei. Agora, quem que não quer isso? Sair de um bando para uma nação forte. Gente, nos últimos dias, quando você pula lá para Davi, Israel agora é motivo de orgulho para todo mundo. Porque a gente voltou a vencer as batalhas. Né? A gente tem uma grande referência, que é Davi, o nosso comandante, o guerreiro, o forte, o habilidoso. Ninguém via dentro da casa dele, né? Se entrar na casa, a coisa fica mais feia. Mas o homem público, Davi, é formidável. Então é legal fazer essa análise. 135 anos. Imagina se a gente divide por 10 isso aí, pega 13 anos. 13 anos. E aí faz aquilo que você falou, olha para o nosso Brasil, deixa eu olhar os últimos 13 anos. O que aconteceu? O que aconteceu de 2000 Não, 13 anos vai dar 2008.
até hoje. Quantos presidentes da República nós tivemos? Quem era presidente em 2008? Lula. Dilma. Dilma, 1,5. Temer. E o Bolsonaro. Como é que nós estamos de comando nesses 13 anos? Oi? Exato. E foi bons comandantes? A gente vai tirar coisas. E assim, você vai destacar coisas. O lado social do Lula, os projetos sociais, do povão, papapá, formidável. Bolsa isso, Minha Casa Minha Vida, joia, atendeu o povão. Aí o problema foi a substituta dele, né? Misericórdia, ali foi motivo de vergonha. De vergonha. Aqui, ó. O povo ria da gente. Né? Até hoje fica saindo. Aí veio aquele outro lá, o Temer. O que o Temer era mesmo, gente? Hoje não sei o que ele era. Não, mas quem que mexe? Como é que é o nome dele? Então, mas assim, o que aquele cidadão fez de relevante? O que ele... Não é nada. Da Câmara, com isso ele armou para ser... Isso, e com isso ele tinha poder para exigir a vice-presidência. Olha ali, ó, aí a gente vai costurando os acordos. Isso, homem rico. Por exemplo, das chancelas lá de cobrança de pedágio são dele. Olha aí, ó. De máfia dele. Então você vê um paísão desse tamanho, 200 milhões de habitantes, nós aqui no interior do Paraná, você costura essas coisas, lá em Brasília. O que nós somos? Não somos nada. Nós estamos na mão dessas pessoas. Agora a dificuldade que está para se governar o país, olha que luta com oposição, com congresso, com isso, com aquilo, um homem sem liderança, que falta às vezes tato para falar, baixa a bola, meu, fala. Né? Não é como quando a gente fala com criança, qual que é a palavrinha mágica? Você vai dar a bolacha para ele, mas o que você quer ouvir dele? Por favor, volta para o nosso presidente. Né? Às vezes, o senhor não podia falar um pouquinho mais tranquilo com o povo, assim. E político é a arte... Não ajuda, né? Os filhos não ajudam. Os filhos do Eli lá não ajudam. Porque político o que é? Não é a arte da imagem. Às vezes o cara tem que chorar na televisão, mas você sabe que ele está rindo por trás. Mas o bom político chora, principalmente em momento de guerra. Se nós estamos num momento de guerra, vai para a TV e chora. Essa daí é outro lado também, né? Mas assim, tu vê que ele dramatiza, cria slogans. Exato. Gente, é tão interessante ver aqui e jogar para o nosso país, para o nosso tempo, como uma coisa não mudou nada. Pastor, mas ele não mostra assim para os dias de hoje uma solução, né? Aqui, Só o tempo de Deus mesmo. não, sempre está mostrando. Volta para Deus. Não, mas a gente sacrifica. Não quero mais sacrifício de boi, de novilho. Quero sacrifício do coração. Hoje nós sacrificamos. A nação brasileira é uma das que mais sacrifica, no sentido de ser cristão, de usar a cruz e tal. E nós evangélicos crescemos ao longo das últimas décadas, saímos de 20 milhões para 30, para 40, fala em 60 milhões. Ótimo. Exatamente, não mudou nada. O conceito de honestidade no Brasil é o mesmo. O político, olha gente, faz uma ligação do que acontece aqui com a participação do político evangélico hoje. Como é que é o nosso político evangélico? Eles vão tudo com a onda. Sempre que tem escândalos de corrupção, tem evangélico no meio, tem nossos irmãos no meio. A igreja, então, hoje, assim, nós olhando, está afastada de Deus, do temor de Deus. E está o erro, né? Porque teve um jejum agora, esses dias, agora não foi? Era domingo? Não era domingo? Sábado, né? Levantou o bispo Amorim, você pegar na internet, é o cara, né? Como está na Bíblia ali. Deus ouviu porque eu orei. Aí tem um outro bispo da outra igreja, é o cara. Então aí começou um conflito entre os líderes. E aí nem um deles eu vi assim, não, Deus ouviu
unidade. Não, Exato. e já começou tudo errado, né? Porque fizeram baseado numa falsa profecia. Do 31 de março lá, você acha? Aí levantaram a igreja numa mobilização. Não ia dar certo. Eu escutei 5 minutos do cara e falei, cara, Tá errado. E aí, aí o ministro lá, o Supremo, liberou para as igrejas, né? Aí eles começaram, foi eu. Isso, é isso, exatamente. Os mais assim que deu arrogância de mim foi o Bispo Amorim, da Associação de Deus. Camorão começou, gente, um clamor ao redor do hospital. Lá atrás, que coisa linda. Simplesmente colocava, daí já saía no WhatsApp. Se você abrisse o Face, já tinha gente compartilhando, papapá. 7 horas, todo mundo ao redor, lá em Camorão é a Santa Casa, né? Agora aumentou demais, foi para mais um hospital, mas a princípio era só um hospital grande que recebia os pacientes do Covid. Vamos lá orar. Tá bom, e tá todo mundo orando, não era para descer do carro, se descesse era para ficar do lado da porta, dessa aqui, de lá, 2 pessoas orando, meia hora, tá tudo muito bonito. O que aconteceu? Alguém começou a dar nome para aquela, isso, a igreja tal. Um outro já ficou enciumado. Não, a minha igreja foi e não é essa denominação. Gente, em 2 semanas, quebrou o negócio. Quebrou aquilo que era santo, gente. Clamar pela recuperação de doente é bíblico. Vai e ora por esse povo. Era a coisa mais linda, a gente ficando de joelho, orando, impondo as mãos sobre o hospital. De todas as denominações. Em 2 semanas. Nós fomos 3 vezes perder o foco. Porque aí ficou bonito. Sempre tem que ter um abençoadinho gravando. Tinha mais gente gravando com o celular do que orando. Teve um dia lá, eu fiquei muito triste com aquilo. Mais gente preocupada em fazer a selfie, em postar, em transmitir ao vivo pelo Face, do que orar. A gente não veio para orar? Isso. Pronto, quebrou, minha irmã. Não funciona mais. Agora está tendo, mas é por igreja. Aqui em Samuel tem uma palavra que resume isso aí. Olha lá, em Samuel, para a gente fechar. 1 Samuel 8, 1 Samuel 8, verso 7, aí aqui é uma queixa de Deus, assim, até a gente olhando aqui, parece que Deus está se desmerecendo, né? Parece que ele está, assim, sabe quando a pessoa está triste, Isso. está baixo, né? Então Deus diz assim, disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo, tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, Mas a mim, a mim tem me rejeitado. Então aqui, para eu não reinar. o povo se afastou de Deus, eles querem a glória de Deus. É. Nesse tempo foi a mesma coisa. Mesma coisa. Nós queremos um rei para ficar grande, para ficar forte, para ficar famoso. Fala que eles têm vários deuses agora. E parece que Deus falou assim, agora vocês se viram aí que eu vou ficar quieto. E Samuel, fica tranquilo que eles não estão rejeitando você. Não é comigo. Você imagina, é como você falou, se você pensar bem nisso aqui, a gente fica quase que com dó de Deus. Não é? Por um instante, não é? Você quase vai lá e põe a mão no ombro. Senhor, Senhor, ó, não fica chateado não. Gente, é um negócio forte. Você pensar que é Deus, o Todo-Poderoso, Criador, o dono daquela nação. É de arrepiar. É chocante isso aí. Isso. Não, vai demorar muito, vai ter séculos de reinos, de reis, até ter aquele vazio, né, da quietude de Deus lá, que Deus não fala com o povo. Não, aqui Deus vai falar todo dia, o profeta. Não, aqui nós vamos ter aqui os grandes profetas ainda vão acontecer aqui. Daqui a pouco vai vir uns reis tão malvados aqui que Deus pede para Elias, para Eliseu ir lá e descer o cajado neles, né? Temos que concluir, né? Desculpa. Meus irmãos, poxa, eu tinha prometido para o pastor Irã que a gente ia avançar umas 3 páginas. Tá. Mas, ó, vamos terminar na página seguinte. O chamado de Davi é uma coisa muito simples. É muito simples. Quer dizer, simples. É muito profundo, mas é muito simples.
Deus não se equivocou quando ele escolhe Saul, porque Saul é escolha divina. Lembra que Saul não se candidatou por ele só, e por ele ser bonitão, grandão, atleta, não. Quem foi que colocou Saul como rei? Tem um propósito para aquilo. Né? Mas a escolha de Davi, a gente tinha que ter mais tempo aqui, ela não vem de maneira nenhuma consertar um erro de Deus, não é isso? E eu acho que esse aí eu escolhi mal. Não. É tudo aquilo que a gente falou hoje, da consequência, do momento. Nós temos que sempre olhar com um panorama político, social, cronológico. Você tem que olhar. Deus não está brincando de casinha, é assim que a gente fala, né? De casinha com esse povo aqui. Coloca aqui, agora traz o exército dos inimigos aqui, agora destrói essa cidade. Não, absolutamente. Ele é senhor da história, mas como é que é a minha e a sua vida perante o senhorio de Deus? Como é que é? É na base do livre-arbítrio. Né? O Senhor é Senhor da minha vida. Todo mundo concorda com isso? Ótimo. Mas e daí, você pode fazer o que você quer? Totalmente. Nós não somos bonecos, né? A sujeição, a submissão, a humildade tem que partir do meu interesse, da minha iniciativa. Senão eu me rebelo, senão eu posso sair daqui, fazer coisa errada. Meus pensamentos, né? Eu sempre exemplifico para os jovens. Quem tem controle sobre o teu pensamento? Pensa numa coisa bem cabeluda aí. Você não falou para mim e para ninguém, pronto, ficou só contigo. É seu, meu amigo. Totalmente seu. Mas, lembrando que Deus conhece os seus pensamentos. Então, o que a gente faz? Nós nos submetemos. Senhor, eu não quero pensar coisa desagradável. Eu não quero ter ódio. Eu não quero ter pensamentos pecaminosos. Eu não quero poluir minha mente com coisas, com inveja, com arrogância, com isso, com aquilo, com orgulho. Né? Mas eu tenho total... Quer ver? Vocês não estão vendo. Eu vou pensar uma coisa bem... Não, eu posso fazer isso. Mas por conta de analisar, aprender, ser exortado, trabalhado pela palavra, Senhor, o termo bíblico para isso é muito interessante. É deixar a mente cativa, presa em Deus. Se a minha mente está presa em Deus, é dele. Eu quero pensar coisa boa. Não é? Pronto. Senhor, é contigo. Mas é o ponto, na verdade, né? Porque o espírito está pronto. Então, o que tem que ser trabalhado? É a minha alma. Né? E o que é a minha alma? Mente, emoções e vontade. Os desejos. Então, quanto mais você alimenta. Davi de novo, mas esconde a tua palavra para não ficar com você. Isso. Então, quanto mais você colocar dentro de você, vai ser o teu norte. Isso. Porque a nossa alma tem que ser trabalhada. Onde que está a natureza caída? Onde que está? Está aqui. Né? Tem aquela ilustraçãozinha lá bem simples assim, para a gente concluir, dos dois, né? Dos dois cachorros, né? Dos dois cães de briga, dois pitbull, né? Que habita dentro. Um é mau e o outro é bom. Daí alguém pergunta, qual que vai ganhar? Aquele que se alimentar melhor. Se você deixar um passar fome, ele apanha do outro. Se a gente deixar carne... E aí Paulo é professor na matéria, né? O que eu não quero, eu acabo fazendo. O que eu quero, às vezes, eu não faço. Mas aí ele não fica assim, ele não dá esse desânimo para nós, né? Mas uma coisa, avanço, sou cativo de Cristo, prossigo para o alvo, para trás ficam, quer dizer, não tem trauma mais que me assombra, a tua graça me enche, me sustenta. E no final ele, para resumir, a gente podia dizer assim, e tem mais uma, se eu tiver que viver, eu vivo
por Cristo. Mas se eu tiver que morrer, é melhor ainda. Você imagina o cidadão chegar nessa altura, né, das coisas e falar, olha, se eu continuar vivendo mais um tempo, é Cristo. Mas se eu morrer, gente, ó, é joia. Fechou a conta. Né? Entendeu a responsabilidade. Exato. Eu sei que todo mundo aqui tem... Também aquele trecho, né? Eu esmurro meu corpo e reduzo Isso. a servidão. Isso. Para que tendo eu pregado o evangelho, venha a ser desqualificado. Desqualificado, que é aquilo, eu quero me tornar... Né? Eu sei que todo mundo aqui tem projeto. Todos nós. Falando dos filhos, né? Para o mês de abril, para esse ano ainda com pandemia e tudo, para o ano que vem. Mas, meus irmãos, imagina por um instante, e aí nós vamos orar. Por um instante, se hoje, quando a gente dormisse, Jesus voltasse. Você trocaria algum projeto seu por isso que ia acontecer hoje à noite? Você iria ficar acordado? Não, Senhor, deixa eu correr. Não, eu só queria ter Senhor, ó, eu quero orar mais uma vez. Se tem algum pecado, então tá aqui, agora vai ser no atacado. Me perdoe e me dá um bom sono, porque eu quero acordar na glória. Tem algum projeto melhor do que esse? Passar a eternidade com Cristo? Não tem, rapaz, mas não tem. Exato, para ele vai ser tormento, ele vai passar uma noite louca. Nós estamos em Cristo, ele está com uma mão ali no céu e outros projetos. Isso. Jesus chamou lá dos projetos. Isso. Mas na hora, e assim, gente, eu não teria problema nenhum se o senhor falar, você tem que ir, meu filho, mas demorou, como a rapaziada fala, né? Mas o churrasco, ele deixa. Não, tudo, pastor, não tem coisa melhor, não tem coisa melhor. Tudo. Amém? Deus abençoe vocês, muito obrigado pela paciência, gente, desculpa nós não termos corrido mais. E vamos tocar em frente. Vamos orar rapidinho aqui. Nosso bom Deus, louvado seja o Senhor.